Olá, boa noite. Agradeço novamente a oportunidade de estar falando com vocês para minha região, para dividir minhas experiências. Estou aqui falando sobre os símbolos de tartaruga junto. Pois nós estamos no número 9. Deixa eu só mostrar a casinha de você. Então aqui está o número 5, né? Que formou que fechou, né? Uma etapa. Aí nós vemos o número 6, o número 7, o número 8 e o número 9 que fica aqui abaixo do número 7. À medida que eu estou falando, depois eu vou explicando para vocês, né? Chegar a uma parte conclusiva. Então o número 9 diz que as águas elegem aqueles que farão façanhas sobre elas, ou alcançarão façanha sobre elas. Como eu já disse várias vezes, as águas é o símbolo de espiritualidade e que também é o símbolo de conhecimento, né? Então todo conhecimento procede das águas, todo mistério e toda revelação procede das águas. Então esse é o início de tudo, né? Então todo mistério, toda da espiritualidade procede das águas. Todos os segredos foram ocultados nas águas e por meio das águas eles serão revelados, né? Se a gente começar a olhar para a história do mundo, a gente vai ver que sempre a água está está ali. Em todos os mistérios a água está ali. Em todos os mitos de história, das grandes histórias que alcançam todas as civilizações, a gente vai ver que a água está ali, né? São coisas que são inseparáveis. É água, fogo e serpente, né? Esses símbolos são inseparáveis. De todas as nações isso faz parte. Então tem um fundo, né? Tem segredos que a gente precisa descobrir, até porque a gente evolua mais depressa, né? E isso com certeza deve a nossa evolução. Então todo mistério procede das águas, né? Toda revelação procede das águas. Mas eu digo a vocês que não é qualquer um que pode descobrir. Esse é um dos pontos chaves. Não é qualquer um que pode descobrir, e não se descobre por um acaso. A gente vai entender por que não é qualquer um que pode descobrir esses segredos que estão ocultados nas águas e por que não se descobre por acaso. Ela escolhe nas gerações e determina o escolhido e o tempo para ser despertado um e outro. O tempo que ela escolhe para que aquele segredo seja revelado, o mistério seja revelado, é o mesmo tempo que ela escolhe para que aquele descendente, para aquele ser nasça e se desenvolva de acordo com o tempo que ela determinou. Então um e outro está associado, por isso que não é qualquer um e não é por um acaso, né? Tem tudo contexto espiritual por trás de tudo isso. Aquele a quem lhe foi dado jamais poderá ser retirado. Então, se foi dada aquela missão, aquela geração, para aquele ser que vai nascer, jamais isso poderá ser mudado. De forma alguma isso poderá ser mudado. Não muda. Aí a gente vai lembrar do acordo intergaláctico, né? Que a criança é conduzida espiritualmente pelo caminho visível e imaginações, sonhos, fatos, circunstâncias, tudo vão apontar para aquela missão no inconsciente daquela criança, né? Tudo, as imaginações, os sonhos, os fatos, as circunstâncias, tudo vai contribuir para criar o caminho visível que vai conduzir aquela missão, né? Essas coisas são feitas pelos seres intergalácticos de acordo com cada um com as imaginações, os sonhos, os fatos, as circunstâncias, cada um de acordo com a linha que tem na vida daquele ser.
Então, todos os recursos, todas as ferramentas estão lá. Todos os métodos, todos os meios para se alcançar está lá dentro daquele ser. Todas as perguntas e todas as respostas também estão lá. Ele só precisa olhar para dentro de si, mergulhar na escuridão e encontrar. Aí eu vou lembrar vocês da minha história, né? Que desde criança, desde os meus primeiros anos de infância, eu sonhava que estava diante do mar. E depois o sonho terminava e começava a segunda parte e eu já estava na cidade, dentro do santuário. Então eu tive esse sonho por toda a minha vida. Até o momento em que eu me entendi que era o chamado e a lição me foi revelada, foi que eu parei de sonhar. Mas até então eu sonhava constantemente com isso, constantemente com esses sonhos. Não era só esses sonhos, mas eram outros sonhos atrelados a esse tipo de sonho, né? Caminhos por floresta escura. Sempre me conduziam à mesma cena, ao mar. Então, nada era por uma acaso. Desde criança, né? Quando começou a ser a primeira vez que eu vi um açude, eu quase que mergulhei dentro dele. Se meu pai não me segura, eu tinha me jogado. Porque literalmente eu ouvi as águas me chamando. Então, às vezes você vai ver, e é muito importante frisar isso, que quando a espiritualidade nos dá uma missão, ela dá a você somente. Ninguém pode ocupar o seu lugar, ninguém pode tirar ela de você, ninguém pode falar por você. Se alguém tentar, não fala igual a você. O Espírito foi dado a você. O entendimento foi dado a você. Então, outra pessoa não pode. A gente olhar aí pela história, a gente vai ver, né? A gente vai ver uma história, uma personagem muito importante, né? Das leis herméticas, né? Hermes Trismegisto, né? Por quê? Não existe outro. Outros podem falar. Aqui o que é embaixo é igual que é acima, não sei o que, a lei da polaridade, a lei pode tentar falar, mas igual ele ninguém fala. O assunto foi dado a ele, o entendimento foi dado a ele, né? Outro cara que a gente vê aí na internet, a gente grava, eu sou tão difícil pra falar. É bom, boy, né? Que os códigos os números que ele fala sobre saúde, prosperidade, e que ele associa esses números e você vai. E esses números são códigos, né? E que abrem portas. Ninguém fala sobre isso. Pode até tentar, mas como ninguém fala. Foi dado a ele, né? O homem da energia é ele, né? Pode alguém até pode tentar, né? O Thomas Edison até tentou, mas ficou para trás. Então, quando a espiritualidade dá uma missão, com certeza ela não erra. Ela sabe em que ela está apostando, né? Ela sabe quem está apostando, ela sabe que o potencial está dentro de você e dentro de você tem todos os recursos, né? Não tem para onde correr. Todos os recursos dentro de você. Às vezes eu tenho que falar sobre um assunto, eu quero falar sobre um assunto, eu quero falar sobre outro assunto, mas o assunto que eu tenho que falar é aquele. Aí eu digo, eu não vou conseguir. Mas aí me vem novamente aquela voz do meu protetor que está sempre perto, decidindo que você já sabe a resposta. Se você tem a pergunta, você tem a resposta dentro de você. Você sabe que é só você fechar os seus olhos, olhar para dentro de você, mergulhar no escuro, e você vai encontrar o meio. Eu sei. Eu vou lá e faço. De repente, com um passo de mágica, as palavras explodem assim dentro da minha mente. E eu encontro um meio para falar o assunto. E à medida que eu vou falando, às vezes isso é escrito tudo aqui. Mas à medida que eu vou falando, vai surgindo outros assuntos que ficam exatamente no meio, não interferem e se tornou complemento. Então isso é muito interessante, né? Porque como eu acabei de dizer a vocês, sobre os recursos da gente, né? Se ela nos dá, se ela nos chama, ela nos capacita, né? A gente não precisa ter medo,
A gente não precisa sentir insegura, né? Essa questão não tem. Quer dizer, eu tinha defeitos, sou gaga, então tenho muita dificuldade. Às vezes eu não consegui falar. Ai, meu Deus do céu, não é tão fácil, né? Mas pra mim às vezes é difícil falar. Então, mas eu tenho uma gagueira bastante melhorada, né? Falar em público realmente era um desafio muito grande. Eu me lembro que há muitos anos atrás, quando eu estava escrevendo meus livros, né, fui convidada algumas vezes para dar palestras sobre o tema dos meus livros. E eu não tinha a minha gagueira ainda não estava melhorada. E eu gaguejava muito, gente, eu gaguejava muito, eu tremia bastante. Eu tinha muita dificuldade de me expressar. Apesar que todo mundo entendia, todo mundo já me conhecia, então sabia o que eu estava falando, eu conhecia as minhas dificuldades. Mas assim, por causa da minha gagueira, eu não me sentia tranquila. Eu não me sentia à vontade, né? Então isso dificultava o meu trabalho. Hoje em dia não, eu me sinto muito à vontade. Pra mim tanto faz eu estar falando aqui no YouTube como eu estar falando pra uma multidão. Pra mim é a mesma coisa. Ou eu estar falando sozinha. Pra mim é a mesma coisa. Não me sinto mais apesar de eu travar, ou às vezes eu acelerar, né, a fala, mas eu não sinto mais aquele medo que eu tinha, aquela insegurança, porque eu aprendi que tem erros que eu tenho, dificuldades que eu vou ter sempre. E essas dificuldades eu tenho que aprender a conviver com elas, né? E não deixar que elas atrapalhem a coisa mais importante, que é o que eu tenho para falar para vocês, é o que eu tenho para ensinar, né? Então, o que eu tenho para partilhar com vocês. Então, isso não me atrapalha mais, né? A mentalidade da gente, com o conhecimento vai mudando a mentalidade da gente, né? Graças a Deus por isso, né? Então, é isso. Quando a espiritualidade, ela nos convida, ela tem os seus escolhidos, o conhecimento, a espiritualidade tem conhecimentos que infinitos, né? Dentro dela. Para cada ser humano, ela tem um ser chamado para ouvir, outro ser chamado para aprender, outro ser chamado para ensinar, né? A gente não vai dizer que todos foram chamados para ensinar. Não foi. Infelizmente não foi assim. Uns foram chamados para ouvir, outros foram ensinados para aprender, outros foram ensinados para ensinar, né? Mas aqueles que foram chamados para ensinar, com certeza a capacidade está dentro deles, todos os recursos estão dentro deles, né? Aquilo que foi dado a eles, ninguém pode tirar, ninguém pode mudar isso, não se pode mudar isso, né? Porque não foi escolhido do momento agora, foi escolhido na geração. Então ela sabia o tempo que ele ia nascer e o tempo que aquele mistério deveria ser revelado, né? Que deveria ser para quem deveria ser alcançado, né? Porque quando uma coisa é revelada, é porque é para ser alcançado nesse momento a essas pessoas e as que virão depois, não para aquelas que passaram. Então por isso que não foi revelado naquele tempo, né? Não havia propósito para aquilo, não, a mente deles não caberia, ou o espírito deles não estava pronto para ser recebido. Então tudo isso isso é uma coisa muito vasta, são coisas que ainda merecem mais tempo para ser explicado, mais tempo para ser conhecido, para ser entendido. Mas o que a gente precisa fazer sobre esse símbolo é isso, né? Que há segredos dentro da espiritualidade e pessoas que foram chamadas a trazer eles, né? E essas pessoas têm todos os recursos dentro dela, né? Todas as respostas às perguntas estão dentro dela. Todos os meios, todas as ferramentas estão dentro dela, né? A missão dela ninguém pode tirar, ninguém pode mudar, não se pode mudar, né? Então, uns foi chamado para ouvir, outros foi chamado para aprender e outros foi chamado para ensinar, né? E não é de agora, é das gerações. E desde pequenininho, tem os seres intergalácticos que estão cuidando, ensinando,
o tempo inteiro, né? Criando situações para que haja um preparo, um amadurecimento espiritual, para que quando chegar o momento, a criança já tenha encontre os recursos com facilidade dentro dela, né? Então é por isso que existem as imagens, os sonhos, os fatos, as circunstâncias, porque quando você precisar acessar, você vai encontrar tudo ali. Você vai encontrar dentro da sua mente, dentro do seu coração, dentro da sua vida, e você vai formar o todo, né? Você vai encontrar, vai formar a pirâmide. Como é que você vai falar de uma coisa que você não tem dentro de você? Não fala, não fala. Você vai falar daquilo que está dentro de você. É por isso que desde criança, os seres intergalácticos, eles vão formando com sonhos, com imagens, com fatos, com circunstâncias, para que a criança vá crescendo. Isso é inconsciente, né? Ela vai crescendo, mas no momento que ela se tornar adulta e ela for acessar, ela for buscar, tá tudo ali dentro dela. Ela não precisa buscar. Por isso que quando eu perguntava aos meus protetores, tinha os meus protetores 3, né? Mas eu só me dirigia perguntando somente a um. Então eu perguntava a ele o nome daquilo que eu estava aprendendo para mim buscar mais conhecimento. Mas ele não me dizia o nome justamente por isso. Porque ele não queria que eu buscasse outro conhecimento. Ele queria que eu aprendesse. E se eu precisasse de mais conhecimento, eu buscasse conhecimento, eu encontraria tudo ali. E na verdade foi sempre assim. Eu nunca precisei. Quando eu vim, tem coisas que eu estou conhecendo agora, como eu já disse, ou conheci há pouco tempo pelo nome. Mas que eu já sei manusear faz tempo. Eu já sei que pra mim é fichinha, né? Coisinha que eu já manipulo, né? Como poderes psíquicos, poderes paranormais. Eu aprendi a dominar desde que eu tinha 3 anos de idade. Com 3 anos de idade eu já conseguia movimentar as coisas, eu já conseguia materializar, desmaterializar. Então essas coisas ninguém me ensinou. Estava ali dentro de mim. Eles foram impregnando. No dia em que eu precisei, né? Com 13 anos eu não fazia mais viagem astral para me dirigir para qualquer outra parte. Quando eu queria visitar qualquer outra coisa, eu não fazia mais viagem astral. Eu já podia simplesmente fechar os meus olhos e meu espírito ia acordada, né? Eu podia trazer também a hora que eu quisesse, né? Aquilo que eu queria trazer, eu trazia. Aquele ser que eu queria trazer, eu trazia. Chamava e ele vinha. Então, com 13 anos de idade, eu já ganhei a minha autonomia. Por quê? Porque eu fui treinada desde cedo, né? Então, quando você é treinada desde cedo, né, quando você é chamada para uma coisa, certamente você recebe todos os recursos. Pequenininha, vai recebendo recursos. Quando você se torna adulta, tá tudo ali dentro de você. Quando você se torna adulta, pode se chamar, tá ali. Tá ali dentro de você. Não tem pra onde fugir, não tem. A espiritualidade, se ela te convidar para trabalhar com ela, pode ter certeza que você vai sempre se descobrir as coisas dentro de você. Então você vai saber que você vai, quando você pensar assim, eu podia aprender para aumentar meu conhecimento. Nossa, não precisa. Tá tudo dentro de você. O que vier para você aprender tá dentro de você. Se você precisar aprender alguma coisa, não se preocupe, tá dentro de você. Tá tudo ali. O que ela usou pra te alcançar, tá dentro de você. A hora que você quiser manusear, você manuseia a hora que você quiser. Então esse é um assunto assim, não é fácil, né? É um pouquinho mais complicado. Mas eu não vou me estender muito, porque senão vai ficar mais difícil ainda pra vocês assimilarem. Mas eu vou que vocês fiquem apenas com isso, né? Com essa parte. Esse assunto é bem extensivo, ele abrange muitas outras coisas. Mas o básico é esse, eu não que fique sendo esse básico para que fique mais fácil de ser aprendido. E quando eu voltar a falar sobre esse assunto, vocês já terem tá um pouco mais amadurecidos sobre tudo isso. Eu agradeço novamente a oportunidade de estar falando com vocês. Foi minha grande honra poder dividir minha experiência, estar aqui falando sobre os símbolos do Portal de Atlantis, falando sobre, dividindo com vocês, na verdade dividindo com vocês os frutos da minha árvore. Eu agradeço novamente, muito bom, viu? Shalom, namastê, salvação de Atlantis.